A salvação vem de Israel, o que faz de Deus o Deus de Israel. Então quer dizer que Deus só fala hebraico? E quanto ao seu nome? Podemos definir o nome de Deus em uma só língua, ou Deus nos dá liberdade para falar dele em qualquer língua? Veja o vídeo até o final, pois vamos ver a resposta agora. No princípio, Deus criou o ser humano com uma única língua. Podemos ver no livro de Gênesis. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Mas os homens daquele tempo fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, o que levou Deus a criar várias línguas. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então podemos ver que Deus criou várias línguas ao mesmo tempo. Ou seja, não existia uma língua maior que a outra na terra. Todas surgiram com o objetivo de confundir os seres humanos pela sua rebeldia. E depois de algum tempo, Deus tomou Abraão e dele surgiu Israel, que se tornou o povo de Deus. A Bíblia mostra que Deus escolheu o povo de Israel e que a salvação vem de Israel, ou seja, dos judeus. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas na Bíblia nunca foi dito que Deus só deve ser chamado em uma só língua. É aí que muita gente confunde. Deus escolheu o povo de Israel, mas a Bíblia não diz que Deus escolheu a língua hebraica. Deus usou o hebraico enquanto estava com o povo de Israel. Mas neste momento, Deus está com os gentios, como mostra Paulo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então vemos que quando Deus atingir o seu objetivo com os gentios, ele voltará para Israel. Mas se no princípio Deus nunca definiu uma língua superior às outras, e ele só usou o hebraico porque estava com os hebreus, sendo assim, se ele realmente é justo, ele deve tratar as pessoas na língua do povo que ele estiver a tratar. Neste caso, como Deus está tratando com as nações, ele deve falar na língua das nações, porque está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. E como também diz Isaías, assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Assim podemos ver que, segundo a palavra, Deus falaria em outras línguas. Agora, se Deus usaria pessoas de outras línguas, como essas pessoas o chamariam? Podemos ver a resposta em Apocalipse. Depois destas coisas, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Podemos ver que as pessoas que estavam no céu, segundo João e Apocalipse, diante do trono, falavam várias línguas, e elas diziam: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Ou seja, elas clamavam a Deus. Agora, claramente a Bíblia diz que elas estavam dizendo o nome de Deus em várias línguas. Será que Deus é tão limitado que só consegue falar uma língua? É claro que não, porque para começar, a língua do céu não é conhecida na terra. Deus não fala nem hebraico nem português. Ele apenas usa as línguas da terra quando se quer comunicar com os seres humanos, como aconteceu quando ele deu os 10 mandamentos. O povo não ouvia nada senão trovões, ou quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo falando: Talita cumi. Esta expressão não é nem hebraico nem aramaico, é uma expressão que só Jesus conhecia, assim como foi no dia da sua crucificação, quando ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Também não foi hebraico, nem aramaico, porque a Bíblia mostra que as pessoas não entenderam o que Jesus disse. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu,
porque me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. As pessoas que viram Jesus na cruz pensavam que ele falava de Elias, mesmo sendo judeus. Não entenderam. Por quê? Porque ele falava numa língua totalmente estranha naquele momento, que não era da terra. Então, sabendo que Deus falou hebraico quando estava com os judeus, agora ele está com os gentios. Ele deve falar na língua dos gentios para ser justo. E isso é o que Paulo mostra. Como apóstolo dos gentios, Deus encarregou ele de levar o nome de Deus em várias línguas, como está escrito. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Agora, como Paulo levou o seu nome aos gentios? A história mostra que Paulo pregou Jesus em várias línguas, como grego e latim, sem se preocupar em ensinar hebraico para eles. Até mesmo o apóstolo Pedro, como diz a Bíblia, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Na Bíblia não vemos nenhum discípulo de Jesus se preocupando em ensinar a língua hebraica aos gentios, mas apenas em mostrar a eles que o Salvador morreu e ressuscitou por eles, e que os ama, e que deviam esperar no Senhor, como podemos ver nas Escrituras. E no seu nome os gentios esperarão. Deus usou os seus mensageiros para passar a palavra em todo o mundo. Homens como Martinho Lutero, John Wesley, William Branham, João Calvino, Knox. O que eles têm em comum? Levaram muitas almas a Cristo em suas línguas nativas, pois tem que ser como Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Que Deus te abençoe.